O que você está prestes a ver foi tentado apenas uma vez. Não houve segunda tomada. Antes de acontecer, a equipe de engenharia passou semanas calculando a velocidade exata, o ângulo exato, a margem de erro exata, e chegaram a uma conclusão: se o piloto errasse por apenas 1 grau, o carro subiria e nunca desceria. Bombeiros em prontidão, uma ambulância no portão, um túnel construído especificamente para este momento, com um looping completo de 360 graus, subindo do chão até o teto e descendo pelo outro lado. O carro é um Voyar Passion S, um SUV elétrico chinês. E o que você está vendo agora é ele entrando nesse túnel a 133 km por hora, escalando a parede curva, ficando completamente de cabeça para baixo no teto, deixando marcas de pneu no concreto acima do próprio teto, e saindo pelo outro lado perfeitamente alinhado na pista. A fumaça que você vê não vem de um motor. São os pneus queimando contra o teto do túnel, enquanto o carro fica invertido em alta velocidade. Sem CGI, sem cortes, sem segunda tentativa. E a empresa que construiu este carro passou décadas montando veículos para a Nissan e a Peugeot. Veículos que carregavam o emblema de outra pessoa, o nome de outra pessoa. Isso é o que eles construíram quando finalmente decidiram construir algo próprio. Este é o Driver RPM Brasil. E isso muda tudo. Antes de falarmos sobre o que este carro faz, você precisa entender de onde ele vem. Porque a história por trás do Voyar Passion S é tão poderosa quanto a própria máquina. E quando você souber, tudo neste carro vai bater de forma diferente. Dongfeng Motor. Por décadas, esse nome não significava quase nada para o mundo fora da China. Eles construíam carros para a Nissan, construíam carros para a Peugeot, construíam carros para a Citroën. Eram o parceiro silencioso, a fábrica por trás do emblema, montando os sonhos de outros em solo chinês, com trabalhadores chineses cujos nomes nunca apareceram em nenhum logotipo. O Ocidente usou a China como chão de fábrica. E por muito tempo, a China deixou. Porque era esse o acordo. Vocês trazem a marca, a tecnologia, o legado. Nós trazemos a terra, a mão de obra e o silêncio. Mas eis o que ninguém na Europa ou nos Estados Unidos parou para considerar. A China estava observando. A China estava aprendendo. Cada Nissan que saía da linha de produção da Dongfeng era uma lição absorvida. Cada Peugeot que saía de uma fábrica da Dongfeng era um conhecimento arquivado. O Ocidente acreditava que estava explorando uma mão de obra barata. O que estava fazendo, na verdade, era financiar a educação do seu concorrente futuro mais perigoso. Até 2020. Naquele ano, a Dongfeng disse: chega! Acabou de construir os sonhos dos outros. Vamos construir os nossos. E a Voyar nasceu. Uma marca premium de veículos elétricos que não devia nada à Nissan, nada à Peugeot, nada a nenhum parceiro ocidental. Apenas 5 anos depois, a Voyar está em mais de 40 países. Da Noruega à Arábia Saudita, da Itália ao Líbano. E o carro que agora lidera essa expansão global parece ter saído direto da fábrica da Ferrari. Isso não é coincidência. É uma declaração. No momento em que você vê o Voyar Passion S pessoalmente, uma comparação vem à mente imediatamente. Todo jornalista automotivo que ficou ao lado deste carro fez a mesma referência. O Ferrari puro sangue. E essa comparação não é elogio, é uma observação técnica. As proporções são quase idênticas em espírito. Longo, baixo, largo, agressivo, uma linha de teto que recua em um arco único e ininterrupto do teto, até o spoiler traseiro ativo. Um capô esculpido com linhas musculosas e entradas de ar funcionais. Uma postura tão larga e tão firme que o carro parece rápido parado. Os números confirmam o que seus olhos estão dizendo. 5.050 milímetros de comprimento, 1.998 milímetros de largura, 1.656 milímetros de altura. Essa relação altura-comprimento dá ao Passion S a mesma postura predatória que torna o Ferrari puro sangue tão visualmente impactante. As rodas forjadas de 21 polegadas ficam nos cantos extremos do carro, maximizando a largura visual e reforçando a sensação de que esta máquina foi projetada do zero para dominar qualquer estrada. Na traseira, um grande spoiler ativo se abre automaticamente em alta velocidade, trabalhando junto com 2 defletores aerodinâmicos que gerenciam o fluxo de ar com a precisão de um carro de corrida. E montado no teto,
Um único sensor LiDAR fica como uma coroa, dizendo antes mesmo de você abrir a porta que o que está dentro deste carro é tão sério quanto o que está fora. O Ferrari puro-sangue custa mais de R$1,5 milhão. O Voya Passion S custa significativamente menos. A mesma linguagem visual, um mundo completamente diferente. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você pisa no acelerador. Porque em um carro que parece com este, e que acabou de completar um looping de 360 graus a 133 km por hora, performance não é opcional, é o ponto central. O Voya Passion S entrega 637 cavalos na configuração com tração integral, 2 motores elétricos, 300 kW no eixo traseiro, 175 kW na frente, 475 kW de potência combinada, chegando não gradualmente, não depois de um momento de hesitação, mas instantaneamente toda a força de 637 cavalos disponível do zero. 0 a 100 km por hora em 4,5 segundos. Em um veículo deste tamanho, com este peso, com este nível de conforto interno, esse número não apenas impressiona, muda a categoria completamente. A plataforma roda em 800 volts. A mesma arquitetura de alta tensão usada no Porsche Taycan, e a bateria entrega 700 km de autonomia na versão com tração integral. 700 km. Você poderia sair de São Paulo e chegar em Porto Alegre sem parar uma única vez. O chassi é construído inteiramente em alumínio, suspensão duplo triângulo na frente, suspensão independente de 5 braços atrás, com molas a ar e amortecimento eletrônico adaptativo, que pode transformar este carro de um Grand Tourer suave, como seda em uma máquina de performance afiada e focada com o toque de um botão. Pinças de freio fixas de 4 pistões na frente cuidam de desacelerar toda essa potência em alta velocidade. 637 cavalos, 700 km, 4,5 segundos. A um preço que faz o Porsche Cayenne Turbo parecer uma decisão muito questionável. Entre no Voya Passion S, e a primeira coisa que você nota é que este cockpit não está tentando imitar nada europeu. Não está buscando um template alemão ou uma estética japonesa. Está fazendo algo completamente próprio, com um nível de acabamento e atenção aos detalhes que poucos carros em qualquer faixa de preço conseguem igualar. O painel envolve o motorista em um único arco amplo que parece um cockpit de caça. Materiais reais em todo lugar, não as aproximações sintéticas de luxo que se escondem atrás de emblemas caros em Munique e Stuttgart. O sistema de iluminação ambiente banha todo o interior em cor que responde ao seu humor, à sua música e à hora do dia. Cada assento, dianteiro e traseiro, tem aquecimento, ventilação e funções de massagem de série, não como opcional. Não apenas no acabamento topo de linha. Cada assento. Os bancos traseiros reclinam para dar aos passageiros o tipo de conforto que pertence a um voo de longa distância. Não a uma viagem de carro. Um head-up display de realidade aumentada de 29 polegadas projeta informações de navegação e segurança diretamente na visão do motorista, sobrepondo o mundo real com orientação digital tão natural que em minutos você não consegue imaginar dirigir sem ele. E o sistema de áudio envolve cada passageiro em música de todas as direções, com alto-falantes nos apoios de cabeça e unidades de vibração nos assentos que fazem você sentir a música tanto quanto ouvi-la. Este não é um carro com boa tecnologia. É um carro onde a tecnologia e o luxo são inseparáveis, onde um torna o outro melhor. E o resultado é um interior que a indústria europeia ainda não descobriu como construir nesse preço. É aqui que o Voya Passion S para de ser apenas um SUV de performance e se torna algo que o mundo automotivo genuinamente nunca viu antes, porque a Voya não construiu apenas uma máquina rápida e bonita. Construiu um dos veículos mais inteligentemente equipados já oferecidos ao público. E o construiu com um parceiro que o Ocidente passou anos tentando excluir da conversa tecnológica global. A Huawei. O Passion S vem de série com o sistema Qiankun ADS 5 da Huawei, o pacote de assistência ao motorista mais avançado atualmente instalado em qualquer veículo de produção em qualquer lugar do mundo. 4 unidades LiDAR. 33 sensores funcionando simultaneamente. O sistema consegue detectar um obstáculo de apenas 14 centímetros de altura a 120 metros de distância, em alta velocidade, no escuro, na chuva forte.
Este carro não apenas vê a estrada, ele a lê. O Ocidente passou anos tentando manter a Huawei fora da infraestrutura global. Enquanto essa batalha acontecia, a Huawei estava silenciosamente se tornando o parceiro tecnológico automotivo mais avançado do planeta. E o Voyah Passion S é a prova do que essa parceria produz quando ninguém está prestando atenção. Quando a Voyah abriu as pré-vendas do Passion S, algo aconteceu que parou a indústria automotiva. Nos primeiros 60 minutos após a abertura das pré-vendas, a Voyah recebeu 10.347 pedidos. Não no primeiro dia, não no primeiro fim de semana, na primeira hora. Esse não é um número de marketing. É um número que vem de um produto que pessoas reais olharam, entenderam imediatamente e quiseram sem hesitação. Porque quando você vê 637 cavalos, 700 km de autonomia, Huawei ADS5 com 4 unidades LiDAR, um design que todo jornalista do mundo está comparando ao Ferrari puro sangue, e um carro que acabou de completar um looping de 360 graus a 133 km por hora. E então você vê o preço. A decisão não é difícil. A Voyah entregou 85.700 veículos apenas em 2024, um aumento de 70% em relação ao ano anterior. A marca agora está em mais de 40 países. E este ano, a Voyah assinou uma joint venture com a Stellantis, o mesmo grupo que possui Peugeot e Citroën, as mesmas marcas que a Dongfeng passou décadas construindo como parceira submissa, para vender veículos Voyah através das próprias redes europeias deles. A empresa que construiu Peugeots para o lucro europeu agora vende seu próprio SUV elétrico flagship através da rede de distribuição da Peugeot na Europa. Se você precisa de uma imagem para entender o quanto o equilíbrio de poder na indústria automobilística global mudou, essa é a imagem. Uma empresa nascida de décadas de serviço silencioso, construindo carros para a Nissan, para a Peugeot, para a Citroën, para cada marca ocidental que achava que a China era apenas uma fábrica, pegou tudo o que aprendeu, tudo o que absorveu, tudo pelo que nunca recebeu crédito e construiu isso. O Voyah Passion S, 637 cavalos. 700 km de autonomia. Um design que o mundo está comparando ao Ferrari puro sangue. O sistema de assistência ao motorista mais avançado da Huawei. 10.000 pedidos em 60 minutos. Um looping de 360 graus a 133 km por hora, com uma única tentativa e sem margem de erro. E um preço que faz todo o SUV de luxo do mercado parecer que está cobrando pelo nome e nada mais. O Ocidente teve décadas para ver isso chegar. As joint ventures eram um aviso. A qualidade crescente era um aviso. Os números de vendas eram um aviso. Eles escolheram não olhar. E agora o Voyah Passion S está aqui, na Noruega, na Itália, na Espanha, no Oriente Médio. E não há mais onde se esconder. Qual marca tradicional você acha que está mais ameaçada pelo que a Voyah acabou de construir? Ferrari, Porsche ou BMW? Deixa a sua resposta nos comentários agora. E se você ainda não está inscrito, clica no botão, porque o que vem por aí neste canal faz tudo o que acabamos de ver parecer apenas o começo.